Ok, pessoal, vamos falar então sobre o alicate termômetro ET4310. Antes, nós vamos falar sobre a lei de Faraday. Então, Faraday descobriu que um campo magnético estacionário próximo a uma bobina, também estacionário ligado a um galvanômetro, não acusa a passagem de corrente elétrica. Observou, porém, que uma corrente elétrica temporária era registrada no galvanômetro quando o campo magnético sofreu uma variação. Este efeito de produção de uma corrente em um circuito causado pela presença de um campo magnético é chamado de indução eletromagnética. E a corrente elétrica que aparece é denominada de corrente induzida. Então vocês podem ver aqui que nós temos um campo magnético estacionário. Ele não está variando. Eu vou fazer esse campo magnético variar através dessa animação e você pode ver então que aparece uma corrente induzida pela variação do campo magnético. Agora o que nós estamos vendo aqui, na realidade, é uma espira, no qual, ao fechar essa chave, há o aparecimento de uma corrente. Essa corrente vai gerar um fluxo magnético que vai produzir uma corrente que vai ser detectada aqui por esse galvanômetro. Esse princípio vai ser o princípio de funcionamento do alicate termômetro. Ok, pessoal, então vocês estão vendo aqui o alicate termômetro, né? Aqui está as duas bobinas, né, inseridas dentro desse núcleo. E o que nós podemos ver, a representação é essa daqui. O circuito, que é composto da resistência do aterramento, eu coloco mais uma resistência auxiliar, faço a ligação entre essas duas resistências através de um fio. E coloco o meu termômetro. A primeira bobina vai injetar uma corrente induzida dentro desse circuito, enquanto que a segunda bobina fará a leitura dessa corrente que passa pelo circuito. Disso, nós podemos ver o seguinte, que na hora que eu realizar a medida, aparecer no visor do alicate termômetro o valor da resistência, ela vai ser, na realidade, a resistência que é composta da resistência de aterramento, mais a resistência do cabo, que liga a resistência do aterramento até a resistência auxiliar, e mais a resistência auxiliar. Podemos perceber claramente que a resistência do cabo ela é muito baixa. Logo, nós vamos ter que a resistência medida é a composição da resistência de aterramento mais a resistência auxiliar. Podemos concluir então o seguinte: se o valor de medição obtido usando o instrumento está menor que o valor admissível, a resistência de aterramento desses dois pontos serão aceitáveis. Ou seja, se eu fizer uma medida, essa medida precisa ser, por exemplo, menor que um valor de 10 ohms. Se ao realizar a medida eu encontrar 10 ohms, significa que esse 10 ohms é a soma da resistência de aterramento mais a resistência auxiliar. Logo, podemos concluir que a resistência de aterramento é menor que 10 ohms. Beleza, então nós vimos que através da medida do alicate termômetro nós obtemos a soma de duas resistências. Mas se eu quiser realmente determinar a resistência de aterramento, eu tenho que utilizar o processo denominado de 3 pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de RA, minha resistência de aterramento, RB e RC são resistências auxiliares. Então, eu vou unir RA até RB e vou fazer a medida. Vou chamar de R1 essa medida. Então, na hora que eu fizer a medida, R1, eu vou estar, na realidade, obtendo RA mais RB. Feito isso, passo para o RB e RC, faço a medida e vou ter uma medida R2, RB mais RC. E por último, uma medida entre RC e RA, que eu vou chamar de R3. Então, R3 vai ser RC mais RA. Note que agora nós temos 3 medidas, né, em função da resistência do aterramento e das resistências auxiliares, que é um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, que tem solução. Então, nós temos que a solução é dada por RA igual a R1 mais R3 menos R2 sobre 2, e RB igual a R1 menos RA, RC igual a R3 menos o RA. Então, ficou calculado o valor da resistência de aterramento em função das 3 medidas realizadas
nos 3 pontos que nós destacamos. Ok, pessoal, então nós vamos ver um exemplo agora. Então a figura A exibe uma forma simplificada da distribuição no sistema de aterramento. E nós precisamos fazer o quê? Em primeiro lugar, tem que ser um circuito fechado. Então nós vamos ver como é que fica esse circuito. Esse circuito ele fica definido assim. Ou seja, essas resistências aqui vão se tornar uma resistência equivalente. Então, se eu tenho que R1, R2, Rn foram associados com R equivalente, então somente Rg e R equivalente ficam no circuito. Se uma tensão constante for aplicada ao circuito, teremos a seguinte equação: V sobre I igual a Rg mais R equivalente. Mas o R equivalente é a soma das resistências em paralelo, que é dada por essa expressão. Logo, ela se tende a zero à medida que N for grande. Okay? Como exemplo, nós vamos pegar o seguinte. Se R equivalente, R1, R2, Rn são todos iguais a 10 e N igual a 200, o equivalente vai ser dado por 0,05. Então, V sobre I igual a Rg mais R equivalente, que é igual a 10 mais 0,05, que é igual a 10,05, que é o valor de Rg. Ou seja, a variação quando eu faço a medida e obtenho 10,05, esse 0,5 é a contribuição das outras resistências que estão em paralelo ao circuito.